E voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Eu tenho mais uma dica para vocês. Agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central, enquanto seu filho se diverte. E o Mercado Kids tem também um espaço para eventos, onde você pode comemorar o aniversário do seu filho com muita alegria e diversão garantida. Vá conhecer o Castelo do Mercado Kids. Fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. Pessoal, e todos estão convidados a visitarem as redes sociais do Bate-Papo Esportivo. Estamos aí com uma página no Facebook, onde você consegue ver todos os vídeos aí do programa. Os programas são transmitidos ao vivo pelo Facebook, também pelo YouTube, o Instagram, sempre com postagens aqui do programa. Então, a gente convida você a entrar lá, ver e compartilhar para outras pessoas também conhecerem mais sobre o programa. E agora, vamos levantar algumas polêmicas aqui, que são notícias de última hora. Edu Panzi, Everton Guimarães, em seu Twitter, colocou que o Atlético, quando negociou o Marcos Rocha por empréstimo ao Palmeiras, ele foi para lá com passe fixado em 2 milhões de euros. Isso deu uma repercussão em redes sociais fora do comum, pelo valor que não é tão elevado para um jogador do nível do Marcos Rocha. Como é que você viu isso? O valor é irrisório, pelo que é o Marcos Rocha, pelo que já mostrou o Marcos Rocha, a história dele no Atlético, o que ele ainda tem para dar. Mas, Breno, a questão não é simples assim. Você que cobre o dia a dia do Atlético, o contrato do Marcos Rocha ia até quando? Antes de ser renovado agora. Dezembro. Meio do ano agora ele poderia assinar pré-contrato com qualquer clube e o Atlético não faturaria nenhum real. E aí o Marcos Rocha já falou que queria sair, que não queria mais ficar no Atlético. Eles sentaram e fizeram um acerto. O Marcos Rocha, presidente, eu não quero ficar no Atlético. Ah, tudo bem, mas então arruma um clube para você ir. Não tinha no momento, talvez tivesse a proposta do Palmeiras. O Palmeiras está querendo pagar 1 milhão de euros. O Atlético é pouco agora. Eu não vou fazer. Ah, mas no meio do ano eu já posso assinar pré-contrato. O Atlético fala, então vamos acertar a sua renovação, vamos acertar por 2 milhões de euros, o dobro disso, e você vai para o Palmeiras, porque a gente tem que olhar os dois lados. O valor é baixo? É baixo. Mas e a situação do Atlético perder ele no meio do ano por nenhum real? Isso tem que ser pesado. E a vontade do jogador de sair do Atlético? Isso tem que estar na balança também. E aí deve ter tido uma compensação daqui, outra dali. É claro que se o Marcos Rocha tivesse 3 anos de contrato com o Atlético, ou ele estaria com a camisa do Atlético hoje, ou o passe estaria em 5 milhões de euros, 3 milhões de euros. Mas existe toda uma questão ao redor disso e é preciso que o torcedor ele ouça esse tipo de explicação. Não é só olhar e falar 2 milhões é muito pouco, o Rocha não vale isso. Se olhar só assim, 2 milhões é o valor irrisório. Mas e toda essa situação que eu acabei de falar? Sim. Mas aí eu vou apimentar essa discussão, então. Então, por que pagou-se o que foi pago ao Robinho, por exemplo, e deixou que o contrato do Marcos Rocha, que de fato, a gente viu aí que depois da saída dele, o Atlético ainda não conseguiu encontrar um substituto, e era o jogador premiado aí nos últimos campeonatos brasileiros, por que a diretoria não se mobilizou para renovar o contrato do Marcos Rocha? É um erro administrativo, na minha opinião. Aí você tem que perguntar a outra diretoria. Não, porque com certeza. Essa que negociou o Marcos Rocha por esse valor é uma nova diretoria. Ela trabalhou em cima da realidade. Era a realidade do Atlético naquele momento. Mas um jogador do cacife do Marcos Rocha, importante para o clube, apesar da vontade dele de sair da forma como ele saiu, porque o processo teve que ser acelerado, senão o Atlético perderia, eu acho que mostrou um pouquinho de falha. Então a cobrança vai além de Sete Câmara e Alexandre Galo. Sim, não é a questão dessa diretoria. Tem que ser lá atrás. Daniel Nepomuceno, André Figueiredo, o próprio falecido Maluf. Não é a questão dessa diretoria. Não é questão dessa diretoria. Talvez, quem sabe, o trâmite pelas mudanças aí de comando no Atlético possam ter atrapalhado também. Mas eu acho que o Marcos Rocha, eu acho que ele já estava meio chateado desde quando ele teve uma proposta do São Paulo, lembra? Lembro. Ele já queria sair. O carro chutado, a proposta do São Paulo? Não aconteceu ele sair. Eu tive com o Marcos Rocha... Às vezes ele não quis renovar. Não, também. ele falou que queria sair. Teve a proposta, chegou na mesa dele e o presidente bancou ele, que ele ia ficar no Atlético e ele
ficou chateado, que ele queria sair. Aquele momento, ele queria sair no momento. Aquele que teve a proposta do São Paulo, ele já queria ter saído. E o presidente falou que não ia sair, que ia renovar, que ia conversar com ele, ia fazer um bom negócio com ele. Isso do Marcos Rocha já vem de isso uma aí. temporada atrás também, aí. quando ele teve para poder ir para o exterior, que ele criou toda uma expectativa e aí ele se machucou e aí ficou um tempo fora e com isso perdeu o mercado. Mas, não sei, você que é jogador pode dizer, quando o jogador não quer ficar... Não, quando o cara não quer ficar, tem isso. O cara não quer ficar, não adianta. Eu só queria plantar a sementinha é o problema lá de trás. Sim, não é um problema da diretoria Sete Câmara e Alexandre Galo. Por isso que eu levantei a bola. Eu tô vendo muita gente criticando. Não. Eu acho que essa pica do Marcos Rocha não é deles, não. Bom, é lá de trás. Vamos colocar a Ana Cláudia com a última participação. Pessoal de casa aí, Ana. Isso aí, vamos lá para os últimos abraços de hoje. Abraço para Alexandre Moreira, Ricardo Camargo, Mônica Teixeira, Rubens Alves e Luiz Felipe Santos. Vamos ler aqui alguns comentários. Lucas Gomes está nos acompanhando pelo Facebook de Quirinópolis, Goiás. Falou aqui, parabéns pelo programa, um abraço para você, obrigada por acompanhar a gente. Alencar comentou, quero ver se o árbitro errar a favor do América, o que eles vão dizer. Aline Paula, o programa está bom demais, adoro resenhar com vocês. Agora vamos uma pergunta para o Edu, quem faz é o Marcos Paulo do Jaraguá, que é o seguinte, Edu, se você acha que o América precisa de reforços ou com esse time dá pelo menos para se manter na Série A. Por hoje é só, até amanhã, pessoal. Não, a América precisa de pelo menos 4 reforços. E a gente entende, o América deu uma segurada porque é um time que tem um orçamento menor que o das outras equipes de Série A, então ele joga o campeonato regional com um elenco, com uma equipe considerada forte para o regional, e aí chegando agora o mês de abril, que vai começar, ele já economizou janeiro, fevereiro, março de salário, 3 meses de salário de bons jogadores. Traz aí 2, 3 peças de bom nível, de nível de Série A, reforça o elenco. Mas isso, e aí briga. isso você está contando com, por exemplo, o Rui ainda não estreou, o Wesley não estreou, o Judivan está chegando aí. Você conta 4 além desses 3? 3. Ô, Pando, mas tu acha isso no futebol, ainda mais pro América, isso certo? Tipo assim, se o jogador chegar e vai demorar a se adaptar? Mas é um risco, Leandro. O futebol, assim como qualquer outro jogo, é um esporte de risco. Às vezes você tem que arriscar. Eu não tenho orçamento para 12 meses, mas para 9 meses apertadinho ali, para 8 meses eu tenho. Então é isso. Na hora do regional você segura, quando estiver aproximando o brasileiro, você investe. É o risco que essas equipes que tem um orçamento 3, 4 vezes menores que os outros grandes, precisam correr. Mas você não pode chamar o jogador e falar assim, vem cá, vamos supor, um jogador de alto nível, fala assim, olha só, no estadual, seu salário vai ser tanto. Começou o brasileiro, aumenta. Ah, mas aí é você que sabe, jogador. Não, que... eu tô falando você assim, você aceitaria? Eu não sei. Eu acho que sim, dependendo do jogador. Só que tem um detalhe que é importante a gente frisar também, que para esse ano especificamente, o América tomar essa decisão é mais fácil, isso é a minha opinião, do que em anos anteriores. Por quê? Porque, querendo ou não, a América já tem um time que está encaixado. Né? Então, para colocar peças pontuais, talvez a dinâmica do jogo não fique tão prejudicada por conta disso. Anos anteriores, o América desmanchou, né? O América se desmanchou por completo. Richarlison, Toscano, um monte de gente embora. O América teve o acesso, né, em 2015 para 2016, e aí desmanchou. Saiu o Toscano, saiu todos os jogadores importantes. Aí o América teve que montar um outro time. Isso foi complicado. Agora, na situação real do América, talvez isso não impacte tanto, e por isso que já até começou a trazer jogadores. O Rui, o próprio Judivan, que vão reforçar aí bem o elenco. Antes de terminar o programa, tem que lembrar aqui, mandar um grande abraço pro pessoal lá da Ududon, um japonês que tem ali na rua São Paulo. Fui muito bem recebido lá na sexta-feira. Um abraço pro Arley, que me atendeu lá. Grande abraço aí. E também lembrar que amanhã a gente tem convidado especial aqui no programa. Meu amigo Bolivar vai estar aqui participando com a gente. E, Guilherme, um abraço. Um abraço, encontramos um abraço aqui amanhã. Qual o nome do japonês lá? Qual o nome? Udon, o nome do restaurante. Udon. Valeu, Pans. Pessoal, encontro marcado amanhã, 13h, mas quem perdeu um trecho do programa tem reprise hoje, às 19h30. Valeu, uma boa tarde. Até amanhã.